Juntar informação histórica com leitura bíblica é o objetivo do Fé na História. Por isso, você é bem-vindo nesta jornada de conhecimento da Escritura e nesse momento, analisando a questão de batismo. Sendo batismo, sem sombra de dúvidas, o rito inicial da fé cristã, se debruçar neste tema é fundamental para que a sua fé ou não seja fundamentada de forma equilibrada. O batismo é uma pregação. O batismo é uma mensagem para pessoas que esperam a salvação que vem de Deus. O primeiro terço do primeiro século da era cristã está em curso. E João Batista está no deserto da Judéia pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. No último vídeo, nós paramos exatamente aí. Esse era o lugar onde nós estávamos conversando e analisando todo o cenário político, social, do ambiente onde o Batista se coloca, vindo da tradição sacerdotal. Em algum momento da sua história, que nós não sabemos exatamente o que aconteceu, ele rompe com essa estrutura, se torna um questionador do sistema religioso judaico que está completamente corrompido, junto com a estrutura romana, com o Império Romano, com Pôncio Pilatos como governador e como o rei, que é um brinquedo de Roma, o rei Herodes, que está na Judéia com autoridade para o judeu, mas sob o comando do Império Romano. Neste ambiente, João Batista desenvolve o seu ministério e ele está pregando este batismo, e agora nós encontraremos no Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 4, João Batista escolhendo um texto de um livro profético, o profeta Isaías, para o seu sermão. É isso mesmo. O evangelista Lucas nos conta como João seleciona um texto, apresenta o texto, desenvolve o seu sermão e as consequências futuras disso, ou a manifestação das pessoas que ouvem o sermão de João Batista. O texto que João Batista escolhe como a base do seu sermão para a pregação deste batismo é o texto do profeta Isaías no capítulo 40. Se você tem curiosidade, veja na sua Bíblia Isaías 40, verso 3, e estará mais ou menos da seguinte forma. E eu não estou lendo o profeta Isaías, eu estou lendo Lucas, capítulo 3, verso 4. Junte Isaías 43 com Lucas 4, 3 e 4, você verá então o texto escolhido por João Batista. Veja o que ele diz no verso 4, Lucas 3. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas serão niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João Batista seleciona esse texto do profeta Isaías para fundamentar o seu ministério e a sua pregação. João Batista sabe que uma mensagem bem aplicada ao coração daqueles que o ouvem, uma mensagem que seja relevante segundo os projetos de Deus para a sociedade do seu tempo, uma mensagem que venha questionar sem politizar a situação de Jerusalém, precisa ser uma pregação baseada em texto bíblico. E o batismo, ele só pode ser solicitado e pedido por pessoas que ouviram a Bíblia, ouviram a palavra de Deus e, a partir do confronto com ela, decidem ser seguidores de Jesus. Não à toa a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. João Batista já sabe desta verdade e calca, ele estabelece como estrutura para o seu raciocínio o texto do profeta Isaías. Preste bem atenção, eu disse a você, João Batista está no deserto da Judéia. O deserto da Judéia é um fervilhar de movimentos messiânicos, de pessoas que estão anunciando um novo tempo para Jerusalém, onde esta Jerusalém, conhecida de então, corrompida, completamente envenenada com cultura grega, com estrutura romana, será destruída. E haverá um tempo onde o reino de Deus se estabelecerá em Jerusalém. Se João Batista está no deserto da Judéia,
pensamos em Jerusalém e no trecho entre Jerusalém e o deserto da Judéia. Jerusalém é uma cidade que está aproximadamente 800 metros acima do nível do mar. E o deserto da Judéia, aproximadamente 300, 400 abaixo. Então temos uma diferença de aproximadamente 1,2 km, 1.200 quilômetros aproximadamente de diferença de altitude entre Jerusalém e o deserto da Judéia. Este trajeto fiz ele uma vez no ano de 2014, quando estive em Jerusalém, e fomos conhecer a região do Mar Morto. É uma serra com muitos acidentes geográficos, pequenas montanhas, vales, uma estrada perigosa para chegar até o deserto da Judéia. Veja que João Batista se utiliza do ambiente geográfico onde ele está inserido, aplicado ao texto profeta Isaías, e começa a sua pregação a partir do texto bíblico. E João Batista diz, olha, preparem o caminho do Senhor. Você já sabe, João Batista é o precursor do ministério de Jesus. Ele se apresenta como tal. E ele diz, todo vale será aterrado, toda montanha e colina será nivelada. Preste bem atenção, imagine vale, depressão, aterrado, terra que enche o vale. João Batista diz, toda montanha e colina será nivelada. O que João Batista tem de usual nesse texto para as pessoas que conhecem a geografia do lugar é o seguinte: se você saiu de Jerusalém, que está a 800 metros acima do nível do mar, vem para o deserto da Judéia, procurando algo que modifique a realidade de Jerusalém, preste bem atenção, todo vale será aterrado, toda montanha e colina será nivelada. Olhando para a realidade de Jerusalém, onde o povo é oprimido com impostos caros, a vida é miserável para o homem comum, trabalha muito imposto para o templo, muito imposto para Roma, existem pessoas que não têm nada, estão no vale da depressão. João leu o profeta Isaías, que profetiza quase 8 séculos antes de Jesus, dizendo o seguinte: todo vale será aterrado, tudo ficará nivelado. Quem não tem nada, está na depressão econômica, o seu vale será aterrado. Quem tem demais, quem tem a montanha, será nivelada. Quem tem muito, a montanha será jogada dentro do vale. E aí acontecerá a justiça de Deus. É isso que João Batista está anunciando, olhando para o texto do profeta Isaías e se aproveitando da geografia do lugar. Ele diz mais: as estradas tortuosas serão endireitadas. Valendo-me, então, da leitura alegórica do texto, por estradas tortuosas, nós falamos da corrupção. E veja, eu estou falando do primeiro terço da Palestina no século I. Nós não estamos falando do século XXI, em vários lugares do mundo onde a corrupção domina a sociedade. Ele fala de estrada tortuosa, falando da corrupção entre a elite sacerdotal judaica e a estrutura romana para oprimir o povo. E João diz, eu prego um batismo de arrependimento dessa estrutura. Uma estrutura de estradas tortuosas, ela não é justa. Uma estrutura onde muitos estão no vale da depressão que precisa ser nivelado, onde poucos estão com montanhas de recursos que precisam ser nivelados para que aqueles que estão no vale não passem necessidade. A estrada tortuosa será reta. Quando o Senhor chegar, não haverá corrupção, a estrutura será diferente. E João Batista termina a leitura do texto do profeta Isaías dizendo: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. A salvação de Deus é vista exatamente na mudança do status quo. A salvação de Deus, que a humanidade tanto espera, não se estabelecerá por um domínio cristão, evangélico, ortodoxo, católico, oriental. Não. A salvação de Deus se manifestará numa sociedade justa. E esta justiça não é alcançada por um plano humano, por um conhecimento estratégico humano para equilibrar as contas da sociedade. A questão nem é econômica, a questão é espiritual, porque o espiritual não muda de fora para dentro, muda de dentro para fora. Por isso, um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. É isso que João Batista anuncia. A partir do profeta Isaías, João Batista encontra um texto propício
que se encaixa à realidade da geografia do lugar, muito conhecido pelas pessoas de então. Então, veja, ao ler o profeta Isaías, João Batista mostra claramente a mensagem que ele quer apresentar às pessoas. O ambiente faz sentido. O ambiente geográfico se junta ao texto do profeta Isaías e a mensagem de João fica muito clara para as pessoas que estão presentes. João, então, inicia a sua prédica, o seu sermão. Ele tem algo a dizer às pessoas, porque o batismo é uma mensagem. Quando João Batista lê o profeta Isaías, ele tem uma mensagem. O profeta é a boca de Deus. O texto de Isaías é o texto inspirado, mas João Batista tem uma mensagem para estas pessoas que já se cansaram da estrutura de Jerusalém, que já se cansaram da corrupção, que já se cansaram de viver no vale. Pessoas que olham montanhas e choram porque elas nada têm. João Batista tem uma mensagem de verdade para estas pessoas. E estas pessoas esperam a salvação que vem de Deus. O batismo é uma pregação. O batismo é uma mensagem para pessoas que esperam a salvação que vem de Deus.